Olá, pessoal! Está preparado para mais uma palavra do Senhor para a sua vida? Então vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre algo que eu amo muito falar. Nós vamos falar sobre essência. E lá no dicionário, essência significa aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo, ideia central, argumento principal, o espírito, o sentido. Durante toda a nossa vida, nós passamos por situações, por problemas que aos poucos nós vamos perdendo a nossa essência. E o que é a essência? É aquilo de mais valioso que Deus colocou em nós quando Ele nos criou. Quando Ele pensou e planejou a nossa vida, Ele colocou a essência. Porque nós não somos todos iguais da mesma forma, como se fosse um robozinho, todos do mesmo jeito, agindo da mesma forma, pensando do mesmo jeito. Não. Deus criou pessoas diferentes, com sentidos diferentes, com sentimentos diferentes. E isso é a essência. Existe aquela pessoa mais alegre, aquela pessoa mais comunicativa, aquela mais tímida, aquela mais meiga, aquela mais determinada, mais forte. E isso é algo que a gente tem desde criança. Se você for parar para pensar um pouco e ir lá, voltar lá um pouquinho lá atrás, na sua infância, você vai lembrar o que era aquilo de mais forte que você tinha. Talvez você sempre era aquele que era o líder. Talvez você era aquele que sempre tinha ideias boas ou o mais inteligente, aquele que todo mundo queria sentar perto porque sempre pensava bem. Conforme vai passando o tempo, a vida, as dificuldades, as situações, nós deixamos simplesmente isso sumir na nossa vida. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito quietinha na minha, e tinha uma característica que as pessoas falavam muito que eu tinha, que era meiguice. Todo mundo falava, nossa, é tão meiga, você é tão meiga. Só que conforme eu fui passando os anos, com os problemas que eu tive, com as situações difíceis, com a vida dura, que a vida é dura, eu fui perdendo isso. E eu fui me tornando uma pessoa que eu realmente não era aquilo. Eu não tinha mais aquela meiguice. Eu simplesmente peguei a minha essência e coloquei de lado. Até que um dia eu pensei, não, eu não posso perder aquilo de mais importante que Deus colocou na minha vida. Com tudo isso que eu passei, eu me tornei mais forte, mais determinada, mas aquela essência, aquela meiguice, eu fui retomando aos poucos e voltando a ser igual aquela menina, meiga, carinhosa. Então, para um pouco aí e pense, será que você está perdendo aquilo de mais precioso, a característica principal? Será que você está perdendo aquilo de mais valioso que Deus colocou na sua vida? Sim, eu sei, os problemas da vida, as situações nos fazem mudar. E isso é bom. Nós não podemos perder aquilo que é mais valioso, mas nós podemos aperfeiçoar. Talvez sua característica principal é ser perfeccionista, aquela pessoa que faz sempre tudo certinho. Mas conforme os anos foi passando, você aprendeu que às vezes é importante mudar um pouco, deixar algumas coisas de lado. Talvez a sua característica principal é ser comunicativo, fala muito, mas você aprendeu que às vezes é preciso se calar. Então, se aquilo que você foi vivendo durante a tua vida fez você se tornar uma pessoa melhor, ótimo, mas nunca perca a essência, porque ela foi o que Deus colocou em você. Então hoje eu te faço uma pergunta, qual é a sua essência? Para um pouquinho aí, pensa. O que foi que Deus colocou em você? Que aquela característica principal é o sentido. Aquilo que as pessoas olham e falam, nossa, você tem isso, é tão legal isso em você. Mas talvez a sua essência é algo que incomode os outros. E talvez a sua essência é algo que as pessoas falem, eu não gosto disso em você. Nossa, você é assim, isso é chato. Mas se aquilo for de mais importante, mais valioso, você não pode deixar com que as pessoas tirem isso de você, arranquem isso de você. Até porque foi Deus que colocou. Então eu deixo para você essa mensagem. Qual é a sua essência? O que mais valioso tem em você? Qual é a característica principal que Deus colocou na sua vida? Para um pouco, pensa e transforme isso em algo com
como se fosse uma semente que Deus colocou na sua vida. E ela vai brotar, e vai florescer, e vai dar muitos frutos. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!